resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão que não visava exclusivamente acabar com o regime escravista, mas dentro do cotidiano dos escravos ela poderia ser usada como um instrumento de barganha. Logo, as revoltas buscavam acabar com o excesso de tirania dos opressores ou punir os feitores excessivamente cruéis. A resistência ela já começava no embarque do navio negreiro, e pelo risco das revoltas serem muito altas, os traficantes eles diminuíam a quantidade de comida para evitar a possibilidade de uma revolta acontecer. Normalmente as revoltas elas ocorriam quando o navio estava próximo à costa. As revoltas violentas. Uma das revoltas que iria acontecer nesse caso foi na Bahia em 1807. Só que essa revolta ela foi descoberta em maio do mesmo ano. Bem, os escravos eles planejavam dominar Salvador e o plano deles constava no ataque de igrejas católicas e de destruir imagens dos santos. As fugas eram uma outra estratégia utilizada pelos escravos que poderia ser individual ou coletiva. As individuais elas eram mais complicadas porque para que haja sucesso, o escravo teria que sobreviver à mata. Bem, como as fugas eram muito constantes, eles se instalavam em grandes cidades, como por exemplo Salvador, e se passavam como libertos. Bem, os que iam para as cidades, eles tinham o objetivo de se camuflar em meio à população negra, presente e buscavam também um emprego, qualquer emprego que fosse possível de ser executado. A capoeira é uma expressão da cultura brasileira. Ela constrói relações de sociabilidade e familiaridade entre mestres e discípulos, sendo fundida de modo oral ou por gestos. Nas ruas. A capoeira foi criada no século XVII pelos povos escravizados da etnia Banto e se fundiu por todo o Brasil. Hoje é considerado um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Existem dois tipos de capoeira, sendo um Angola e outra regional. A Angola é um estilo original praticado pelos escravos. Essa maneira de jogar capoeira é de maneira mais lenta, composta por movimentos furtivos e executada de modo rasteiro. O componente básico desse estilo é a malícia. Essa capoeira consiste em simular movimentos que servem de engodo ao oponente em combate. E a capoeira regional é o estilo contemporâneo. Bom, ela possui arbítulos de outras artes marciais em sua prática. Esse estilo foi criado pelo mestre Bimba, aqui o nome dele porque eu não sei como se pronuncia. Esse estilo foi criado pelo mestre Bimba e se espalhou rapidamente pelo mundo. Isso contribuiu para melhorar a imagem do capoeirista, ao mesmo tempo que favoreceu o aumento dos seus adeptos. Bom, a palavra capoeira significa o que foi matar. Por meio da conexão dos termos, essa palavra aqui que eu não sei realmente como pronunciar, que significa matar, e a outra, que também não sei, que foi alude às áreas de matar raças do interior do Brasil, onde eram feitas a agricultura indígena. A capoeira surgiu no Brasil como forma de resistência aos escravos, trazido da África na época colonial. Bom, além de ser utilizada por defesa física, a capoeira foi uma forma de resguardar a identidade dos escravos africanos. Bom, principalmente porque ela se consolidou no quilombo dos Palamares, aí passou a ser vista como uma prática violenta. Bom, o quilombo dos Palamares é considerado o maior símbolo de resistência contra a escravidão brasileira. Os primeiros registros desse agrupamento foram por volta de 1580, quando os escravos fugiram da capital de Pernambuco, para a região do Cerrado da Barriga. Realmente, eu espero que seja assim como se pronuncia. Eles persistiram por quase um século, formando assim a comunidade de negros trazidos da África. Bom, por isso que a capoeira foi proibida por um longo período.
Bom, precisamente até 1930, quando o mestre Bimba fez a apresentação da luta para o então presidente Getúlio Vargas, ele transformou isso no esporte nacional. Nas grandes cidades, negros, escravos fugitivos, implantaram, perto dos centros urbanos, comunidades clandestinas que sobreviviam com intercâmbio com outros negros, só que estavam libertos. Por volta do final do século XIX, nas metrópoles emergentes, que seriam Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, era praticamente impossível determinar e identificar quem era negro, quem era escravo, quem era fugitivo, porque, por exemplo, numa escala de 13 mil habitantes, 10 mil eram. Então tinha fugitivo e escravo em tudo quanto é campo. Esse aglomerado de pessoas, né, de escravos, que era muita gente, acabou levando ao fenômeno pouco conhecido que são os quilombos urbanos. O que são quilombos, primeiramente? Os quilombos são nada mais nada menos do que esses grupos unificados que unificam forças para conseguir sua liberdade. E, na verdade, foram esses grupos os primeiros que conseguiram sair do local de escravidão. Diferentemente dos quilombos de rompimento, como dos palmares, os quilombos urbanos eles se instalam em locais próximos das cidades, que são pequenos povoados, e a partir disso eles aproveitam... Não, pequenos povoados porque eles querem evitar chamar a atenção, né, dos caçadores de recompensa principalmente. E eles aproveitavam da fauna e da flora do local. Aí tinham animais como galinha, porco. E com o passar do tempo começaram a criar pequenas roças de milho e mandioca, que claramente eram influência dos índios, e sobreviviam através sobreviviam nos mercados e portos da cidade. Quilombo dos Palmares. Na época da escravidão no Brasil colonial, muitos escravos negros que haviam fugido das fazendas e das lavouras se juntaram numa comunidade chamada Quilombo dos Palmares. Lá eles podiam expressar sua cultura e produzir o que era necessário para sobreviverem. Era uma comunidade bem grande. Nessa comunidade localizada na Serra da Barriga, nasceu em 1665 o Zumbi dos Palmares. Apesar de ter nascido livre, entre 6 e 7 anos de idade, ele foi capturado pelas tropas portuguesas e levado a Porto Calgo. Lá ele foi batizado como Francisco e educado de acordo com os sacramentos católicos. Aos 15 anos de idade, ele conseguiu fugir de lá e voltar ao Quilombo. Estando no Quilombo, ele ganhou muito apreço por ter se mostrado um grande guerreiro, com muita estratégia militar, e também por ter tido essa iniciativa de voltar às origens dele, ele foi muito admirado. Zumbi como um novo líder. 3 anos depois, 3 anos regidos por diversas guerras e confrontos entre as tropas portuguesas e holandesas contra os quilombolas, inclusive muitas delas vencidas pelo Quilombo, a coroa portuguesa ofereceu um tratado de paz, que consistia no quê? A liberdade desses quilombolas, a coroa portuguesa pararia de mexer com eles, em troca da submissão do quilombo sob o poder da coroa portuguesa. O líder da época, Gangazumba, aceitou essa oferta, porém o Zumbi ficou inconformado, porque ele não admitia a ideia de que os quilombolas permaneceriam livres e em paz, enquanto que os outros escravos que estavam nas fazendas permaneceriam sendo explorados. Então, em 1678, a comunidade rompeu com Gangazumba e o Zumbi assumiu a liderança, mantendo a sua resistência contra a opressão da coroa portuguesa, se mostrou um grande líder com estratégias militares e, enfim, ele tinha muita sabedoria e sabia liderar o seu povo muito bem, tanto que ele fez com que o governo chegasse ao seu apogeu político e econômico. Ele realizava diversas expedições para resgatar escravos nas lavouras. Bom, a morte do Zumbi dos Palmares. Em 1694, Domingos Jorge Velho organizou um ataque muito violento contra o Quilombo dos Palmares, destruindo quase por completo o Macaco, que era a sede da comunidade, e que Zumbi, apesar de muito ferido, conseguiu fugir. Porém, ele foi perseguido e morto dia 20 de novembro, dia declarado como Dia da Consciência Negra, né? Para nós termos a noção do quanto que o Zumbi foi um símbolo de luta
para adquirir o direito dos negros. Foi um símbolo muito importante. E então o seu corpo foi levado a Recife e sua cabeça foi decepada e exposta em praça pública, como um símbolo de que a imortalidade que as pessoas acreditavam que ele tinha não passava de uma lenda.